E ser mãe, gente, é um dom dado assim por Deus. Quem concorda comigo? Né? É um dom supremo do amor incondicional. Né? Porque muitas mulheres, mesmo sem ter gerado filhos biologicamente, assim como eu, né, fisicamente, né, elas são capazes de amar, mesmo quem não vinham nascer, são capazes de se doar por aquela pessoa tão pequena, aquela pessoa que ela ama tanto. Vocês concordam comigo? Tem mais mãe de coração aqui? Fora eu e a Adri, né? Temos mais. Amém. A Mari também, né? Amém. Gente, é um amor gerado no coração. Realmente é um dom de Deus, um presente de Deus. E se você é mãe, saiba que foi Deus, o próprio Senhor, quem permitiu, né, a vida nascer dentro de você. Que é um milagre, né, gente? Vocês concordam comigo? Que nós somos um milagre? E talvez, assim, de primeiro momento, quando você soube que estava gerando uma criança, né, você se empolgou desde o começo, ficou feliz, né, talvez você já esperava por isso. Gente, quando a gente optou, né, por adoção, a gente foi nos lugares, né, onde a gente deixava lá o nome, fazia uma entrevista, né, para adotar. E quando a gente saía, a pessoa falava assim, ó, né, a assistente social, ela falava assim, olha, vocês estão grávidas, né, sonhem com eles. E quando a gente foi, né, a gente estava numa condição assim financeira muito boa, gente, que é a nossa história, né, daquilo que a gente perdeu tudo. E quando nos chamaram, foi bem no ápice da perca total, né, de tudo, né, Ney? Foi no ano de 95, e a gente foi lá e falou assim, olha, esquece todo esse questionário que vocês fizeram para a gente, porque está tudo diferente agora. Né? A gente perdeu tudo, né? Nós só temos uma casa, e nós estamos começando do zero novamente. E aquilo que ela me falou aquele dia, né, ficou no meu coração, né, até hoje, que ela falou assim, olha, o que essas crianças querem realmente, não é, porque eu falei assim, ó, como que eu vou dar um tênis Nike, né, para eles, como que eu vou fazer isso, vou comprar uma roupa bonita, gente, né? Aí ela falou assim, não, eles não precisam de um tênis Nike, mas eles precisam de uma casa limpinha e muito amor de vocês. Aí, gente, bastou, né? A gente trouxe, né, e eles são filhos do nosso coração, mas a gente até esquece disso, né, Ney? A gente nem fala disso. Eles mesmo brincam. Oi? Eles brincam mais com isso do que a gente, né? Os dois. Amém, gente? Mas Deus que permitiu, né, que você fosse mãe, e talvez você tenha amado essa ideia desde o primeiro momento, mas talvez, né, gente, você tenha levado um susto. Talvez de começo você pode ter até rejeitado essa criança, muitas vezes no ventre. Estou falando mais para as mães, tá? Os pais vão ficar juntinho aí. Mas talvez você tenha se assustado e de primeiro momento você rejeitou essa criança. Né? E isso te faz mal até hoje. Né? Talvez haja um bloqueio, né, entre você até essa pessoa que pode ser um adulto hoje. Vem a culpa hoje sobre o teu coração, né? Talvez você tenha cometido um aborto consciente, né? Talvez isso tenha machucado. Sabe que você já fez um aborto, né? E isso te traz dor, arrependimento. E eu estou aqui para falar hoje que Deus quer te curar. Né? Se você está nessa condição, ou na condição de rejeição, muitas vezes, você possa ter rejeitado a criança, que você tem até hoje, né, gente? Ele quer te curar, Ele quer restaurar a tua vida, o teu coração. E se você está me ouvindo agora, se você está aqui, ou se você está na sua casa, né, ouvindo, é porque dá tempo de pedir perdão, de se perdoar, de se libertar, né, desse peso através da obra da cruz, e creia que Deus, o desejo dele é te restaurar, né, restaurar teu lar, restaurar aquilo que se perdeu, momentos que se passaram e não vão voltar, mas Deus é um Deus que transforma, né? Ele transforma os corações, Ele transforma histórias em histórias
triste em histórias de vitória. Né? Ele transforma o choro em riso, ele transforma a dor em cura, ele transforma a culpa em perdão e o que estava perdido em achado por ele. Amém? E o dia, gente, para essa transformação, para esse perdão, para essa restauração, se chama hoje. Não espere pelo amanhã, porque talvez o amanhã não exista para você e nem para mim. Né? Então decida perdoar, se libertar, ser restaurado hoje. O dia se chama hoje. Amém? E hoje é o Dia das Mães, gente. Eu quero mandar um beijo, né, especial para minha mãe, Angelina. Olha que nome lindo, gente. Angelina. Né? Angelina Pagotto Bueno. Né? Minha mãe é uma pequena mulher, mas de um grande coração. Um beijo, mãe. Te amo, viu? Né? E a gente ouve dizer assim, né, que o Dia das Mães são todos os dias. Quem já ouviu essa frase? Todo mundo, né? Você já falou também, com certeza, né? Isso é verdade, mas a gente vai aproveitar esse dia para a gente refletir, né, como filhos e filhas, até como mães também, até como pais também, como nós temos tratado, né, a nossa mamãe, né, a nossa mãe. Que presente nós temos dado para essa mãe? Né, você pode pensar, eu dei algo, né? E a gente acha muitas vezes que o melhor presente é aquele presente mais caro, né? O mais chique, o mais top. Mas a gente logo vai falar, tá, gente? Sobre o melhor presente que nós podemos dar para as nossas mães. E você que não tem mais a sua mãe ao seu lado, né? Que eu sei que muitas pessoas, né, perderam, né, a mamãe. Né? Eu oro para que você se lembre dos bons momentos que você teve com ela. Né, momentos assim que o seu coração seja assim cheio de gratidão, gente, e que talvez você não tenha sido criado, né, pela sua mãe biológica, né? Talvez você tenha sido criado, né, por uma avó, pela tua avó, pela sua tia, pelo seu pai somente, né, pelo irmão, muitas vezes. Deus sabe como é a tua vida. Eu não conheço, né, a vida de todos vocês. Mas agradeça também de coração, né, para essa pessoa que te cuidou, né, que te educou. Se você está aqui hoje, é porque essa pessoa fez parte da sua vida. Né? Há um valor nisso também. Talvez você esteja pensando que essa pessoa errou muito com você. Mas eu te garanto, né, que não existe nenhuma mãe, né, aliás, nenhuma pessoa perfeita. Né? Quem que é perfeito? Ninguém. Né? Então, todas as mães já erraram também. Né? E talvez você tenha sido criado pela sua mãe, somente pela sua mãe, né? Por algum motivo, não teve um pai presente. Talvez a sua mãe seja uma viúva, talvez seja uma mãe solteira, uma mulher separada. Né? Eu não sei também a sua história. Né? Então, agradeça por essa guerreira, essa mulher que criou você sozinha ali. Que não é uma coisa fácil, gente, não é? Amém? Eu li uma postagem da pastora Thalita, gente, onde dizia sobre gratidão. Eu vou falar bem rapidinho. Porque muitas vezes a gente não tem gratidão no coração e nem percebe. Né? A gente vai vivendo e parece que não existe mais gratidão. Parece que a gente não olha mais para aquilo que é bom. Né? Então, gratidão vem do latim gratus, que é traduzido por estar agradecido ou ser grato. Ela deriva de gratia, que em latim quer dizer graça. Memorize isso. A graça é o motivo, a origem é a gratidão. A graça é o motivo, a origem. A gratidão é o retorno, a consequência. Gratidão é celebrar a bênção de não caminhar sozinho. Só é grato quem entende que não é autossuficiente. Não espere receber tudo o que deseja para ser grato, isso não é gratidão, isso é interesse. Não é a felicidade que traz gratidão, é a gratidão que traz a felicidade. A ordem desses fatores altera muito o resultado. A ingratidão é a irmã do egoísmo. Quem acha que o mundo gira em torno de si está insatisfeito sempre. Sentir gratidão é não expressar, é como embrulhar um presente, mas nunca entregar. Deus mostrou que nos amava com atitudes, não só com palavras. Então, siga esse exemplo. Ela fala ainda, construa memoriais. Coisas assim que façam você e eu
para a gente lembrar, né, da bondade de Deus nas nossas vidas. Então, vamos ter um coração grato. Você é grato pela tua mãe? Quem é grato aqui pela mãe? Amém? Bom, agora eu vou começar a pregar. Provérbios 1:8 diz assim, ó: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixe o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Na versão da mensagem diz assim, ó: preste muita atenção, amigo, ao que o seu pai diz e nunca se esqueça do que aprendeu desde o colo de sua mãe. Use seus conselhos como coroa na cabeça em sinal de orgulho. Você tem escutado os conselhos? Você já escutou, né, os conselhos dos seus pais? A instrução deles? Quem aqui já escutou conselhos? E até hoje, né, depois de adulto, depois de casado, ainda escuta, né, gente? Porque a maioria de nós, quando nós éramos crianças, olha, na infância, quando a gente olhava para o pai da gente, para a mãe da gente, a gente, uau, né, meu herói. Né? Quando o pai e a mãe elogiavam assim, fala sério, né, gente? A criança se sente, né? Se sente assim, é o meu herói. Eu me lembro de uma vez, quando eu estava dando aula, eu ensinei o Jonathan a ler, e quando eu estava dando aula assim para ele, e eu não sabia algo lá que ele tinha me perguntado, e ele olhou assim para mim com espanto. Nossa, mas você não sabe? Na cabeça dele, como assim? Você sabe tudo, né? Porque eles têm essa visão da gente. Eles acham que a gente sabe tudo, né? Que todas as coisas, nós sabemos tudo. Quando chega na adolescência, eles começam a ficar meio com vergonha da gente. Eles falam assim, vou pagar mico com a mãe. Ou dança, ou canta, ou não sei, né? É ou não é, meninada? As meninas que aqui são adole, né? É assim. Nossa, mãe, como você fala alto. Mãe, disfarça, olha como você está fazendo, né? Então, assim, eles começam a achar que a gente está tudo fora, assim, sabe? Na juventude, eles acham que a gente é intrometido, né? Que os pais são intrometidos. Ah, por quê? Eu tenho que falar tudo, onde vou, né? E assim. Na vida adulta, a gente pensa, poxa vida, eles tinham razão. É ou não é, gente? Não é verdade que a gente vê isso? Os pais tinham razão. E muitas vezes, quando a pessoa fica bem adulta, né, já chega na meia-idade, tanto criança como adolescente, jovem, começa a desprezar os mais velhos. Gente, a gente está vivendo esse tempo perigoso. Né? Eles acham assim, muitas vezes, que eles sabem mais do que os pais. E se você for ver assim, né, intelectualmente ou também em parte, né, isso é verdade, né, porque através, né, do ralo que os pais deram, né, trabalhando, eles deram tudo para os filhos. Gente, eu sei que você, pai, faz de tudo para que seu filho faça inglês, é ou não é? Faz de tudo para que seu filho faça informática, aula de música, aulinha de esportes, né, faça um cursinho, faculdade, academia. Coisas que muitas vezes os pais não fizeram. Então, às vezes na cabeça desse... Gente, você que tem tudo isso e saiba que teu pai ralou para te dar isso, seja grato a esse pai e a essa mãe. Porque nos tempos bíblicos, gente, as crianças e os jovens, eles se assentavam assim, ao redor dos mais velhos. Sabe? Você pode ler ali na Bíblia. E eles ouviam as instruções deles, eles ouviam as histórias, né, dos antepassados ali, né, das experiências com Deus. Os idosos ali, eles eram honrados. Eles tinham prazer em estar com os idosos, o que não acontece hoje, muitas vezes. Não estou falando todo mundo, tá, gente? Que eu sei que tem muita gente que gosta, né, de estar... Gente, eu amo ouvir histórias, eu amo estar com pessoas mais velhas, porque eu sei que eles têm tanta coisa a acrescentar nas nossas vidas, tantas experiências. E às vezes eu vejo assim que hoje os idosos eles estão se fechando, porque eles não estão tendo mais essa voz, né? Porque é tanto celular, gente, é tanta mídia, tanta coisa que as pessoas não têm. Tira lá uma foto com, né, com o vovô e a vovó, isso é só isso. Aí começa a escrever lá, a minha avó, não sei o quê, mas...
Ainda vai fazer meme com o vô. Vocês estão entendendo? Hoje, gente, a gente precisa, a Bíblia nos exorta a voltar às veredas antigas. A gente olhar para eles de uma forma diferente. Buscar, escutá-los. Sentar com eles, mesmo se for diante de um celular, gente. Porque, olha, eu tenho feito isso com meu pai e minha mãe. Eu estou morrendo de saudade deles, né? Assim, eu às vezes, meu Deus, né? Eu nem vou falar muito, senão vou começar a chorar aqui. Mas eu os vejo, né, todos os dias através do celular. Pelo menos eu estou vendo, gente. Eu acho que isso é uma bênção. Isso é uma bênção se a gente souber usar. Amém? Né? E a gente tem que fazer isso. Você que tem um vozinho, fale com ele por vídeo. Escute o que ele tem que falar. Se você deixar 15 minutos de olhar no Instagram, você vai ouvi-lo por 15 minutos. Quanto tempo, né, um adolescente, um jovem, um adulto fica nas mídias sociais? Quanto tempo? E nós acabou assim de ouvir, né, os mais velhos. Mas vamos lá, gente. Mas eu quero te falar, né? Se você, como filho e filha, que todos nós somos, né? Nós precisamos ouvir os conselhos e ouvi-los. O verso 9 diz qual será a consequência ali do que a gente leu, né, de Provérbios. Serão como diademas para a sua cabeça e colares para teu pescoço. Se a gente ouvir a instrução dos nossos pais, né, da nossa mãe, o conselho. O diadema e o colar são adornos que chamavam a atenção das pessoas. Eram ornamentos que indicavam que ali estava uma pessoa especial. Gente, você é especial. Você está adornada, né, com esses diademas, com esses colares, né? Nós somos valorosos. É isso que esse provérbio quer falar conosco, quer passar para nós. Que quando nós ouvimos as instruções, né, do nosso pai e os conselhos da nossa mãe, nós teremos esse diadema, né, esse adorno. E hoje é um dia propício, né, para a gente falar sobre a mãe, né, para todos nós, sobre honra, obediência, perseverança. Nós sabemos que nós temos que honrar nossas mães, nossos pais, dar atenção a eles todos os dias. Mas vamos aproveitar esses dias que são especiais para demonstrar, né, para a gente falar, para presentear, né, para agradecer pela vida deles. Em especial hoje da nossa mãe, né, gente? Vamos falar então sobre a mãe segundo o coração de Deus. Essa mãe segundo o coração de Deus, ela é perfeita? É ou não é? Não é. Essa mãe, ela nunca errou? Não, essa mãe erra sim. E muitas vezes mães sofrem porque elas querem ser perfeitas. Gente, a gente não vai conseguir ser perfeita. Nós não vamos fazer as coisas relaxadamente. Mas coloque isso na sua cabeça. Nunca nós vamos ser perfeitos. Né? Criar filhos não é uma tarefa fácil e nunca foi. E especialmente nesses dias que a gente está vivendo. Não tem sido mesmo, né? Porque os filhos estão mais em casa, os pequenos, né? E hoje as mães, mais do que nunca, estão valorizando os professores, né? É ou não é? Gente, quem está valorizando muito mais os professores hoje, levanta a mão. Fala sério, né, gente? Ficar ali, online, ali com as crianças, não tem sido uma tarefa fácil. E essas mães, elas se reinventaram. Elas viraram professoras, né, em casa. Muitas trabalham em frente a um computador, com a criança no colo. Né, e muitas estão em limites, né, cansadas mesmo de cuidar de tudo. Né, e eu quero falar de algumas poucas características de uma pessoa, de uma mãe, segundo o coração de Deus. Né, ser segundo o coração de Deus, nada é mais assim do que ser do jeito que Ele quer que a gente seja. Né, ter a certeza que Ele nos acompanha em tudo naquilo assim que a gente faz. Ser segundo o coração de Deus exige um princípio fundamental. Ser obediente, seguir aquilo que a palavra determina, viver praticando a palavra, né? Não sermos ouvintes apenas, mas que essa palavra habite ricamente em nossos corações. Ou seja, resumindo, né, é ter Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas. Ele é a palavra, Ele é o verbo. Se a gente tiver Ele dentro de nós buscarmos isso na Bíblia, nós vivermos esta palavra, né, nós vamos
andar em vitória, com muitas lutas, mas nós teremos a vitória também. Amém, mãe? Amém, todo mundo? E hoje eu quero desafiar você, mãe, segundo o coração de Deus, usando exemplos de mães da Bíblia, né? Tendo certeza que todas as mães que estão aqui querem ser melhores pessoas. Eu tenho certeza que você deseja, todo dia quando você levanta, eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor, eu quero fazer o melhor. E a gente só consegue isso, gente, com a direção do Senhor nas nossas vidas. Então, uma mãe, segundo o coração de Deus, ela tem fé. A gente vê a mulher Ciro-Fenícia, lá de Marcos, também em Mateus, né? Assim que ela ficou desesperada quando ela olhou para a filha dela, no estado que estava a filha dela. Quem aqui já passou, assim, por experiência, ter que levar a criança, assim, né, ou um filho mais adulto, assim, correndo para o hospital? Nós já passamos, né? Quase perdemos, né, a Melissa. A Melissa ficou, ela teve... O que ela teve mesmo? Apendicite. E estoporou, né? E ela tinha 3 aninhos, gente. Ela quase morreu. O médico falou assim, olha, se vocês não tivessem trazido ela hoje, ela tinha morrido. Era a época da Copa do Mundo, e os médicos não estavam nem aí, né? A gente ia, foi não sei quantas vezes, né, para o hospital e voltava. E teve uma médica que ela colocou a mão na barriga da Melissa e falou assim, nossa, direto para a cirurgia. E foi naquele dia, né? E a gente viu a mão de Deus nisso. E, gente, é um desespero, né? A gente fica meio atordoada, não sabe o que faz, né? Sai correndo. São momentos de tensão, de expectativa, de angústia, de desespero, de dor. E Marcos relata aqui sobre uma mãe também desesperada. Quem já foi uma mãe desesperada? Gente, uma mãe desesperada, olha, não é fácil não, né? Minha mãe, uma vez, deixa eu só contar rapidinho, gente, eu vou correr. Uma vez, deram um trote lá na minha mãe, e os caras, quando dão trote, né, fiquem ligados nisso, eles falaram assim que estava com uma filha dela. Aí ela falou assim, a Márcia, Deus já, né, para o cara, falou assim, isso, a Márcia, né? Aí eles falam, aí, gente, graças a Deus, eu não sei como, meu irmão me ligou, sabe? E aí eu falando com ela, gente, depois que já tinha, né? Eu falei assim, mãe, eu estou aqui. Ela, não, você não está, eu escutei você gritando. Eu falei assim, mãe, eu estou aqui, mãe, não aconteceu nada. Era mentira. Hoje eu ia falar, é fake. Né, gente? E ela não, mesmo eu falando, então você vê como uma mãe, ela fica desesperada, né, por conta de um filho. Eu queria ler em Marcos 7, 25 e o 26, que diz assim, ó, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, ouvindo falar de Jesus, né, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Ciro-Fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Gente, imagine, ela estava lá com a filha dela endemoninhada, né? O que acontece com alguém nessa situação? Quem já viu alguém nessa situação, a gente vê que é terrível, né? A pessoa fica irreconhecível, ela contorce o corpo, né, o semblante dela muda, a voz dela às vezes fica, né, assim, fica horrível mesmo. E essa mulher, ela estava vendo, a filha dela ficou agressiva, né? E fica forte demais, então ela ficou desesperada, e ela ouvindo falar de Jesus, né, que ele libertava, que ele curava. Gente, ela foi atrás dele, né? Imagine o coração dessa mãe. E ela deve ter pensado assim, como eu e você muitas vezes já pensamos, no que eu falhei? O que eu fiz de errado? O que aconteceu com a minha menininha? Ou o meu menininho? O que eu fiz de errado para estar nesse estado? É algo que a gente pensa assim, quando as coisas fogem do nosso controle, quando fogem, né, das nossas mãos. E a gente tem que se apegar mesmo ao Senhor. Falar, Senhor, é só o Senhor que tem o controle disso agora. E muitas vezes Deus faz isso. Ele permite isso para que a gente se entregue totalmente para Ele. A gente não sabe como ela ouviu falar de Jesus. Mas com certeza ela ouviu sobre os milagres, as curas, libertações que ele havia feito. E ela não pensou 2 vezes, foi atrás dele. E é isso que a gente tem que fazer também, gente. Falei assim, eu entrego meu filho, né? Eu entrego a minha filha diante do teu altar, Senhor. O Senhor sabe o que fazer com ele. Eu não sei mais, o Senhor sabe.
Eu e você faríamos a mesma coisa. A gente, se estivesse na situação, a gente ia correr atrás de Jesus. E quando essa história começa, Jesus ele estava ministrando na Galileia. E por motivos que não sabemos, né? Ele optou por retirar-se ali daquele território judaico para um país vizinho, na costa mediterrânea. Por quê? Havia um propósito para isso. Ele ia se encontrar com essa mulher. Marcos 7:24 diz assim, ó, e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro de Sidom, entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Jesus, ele devia estar cansado, ele falou assim, eu vou entrar bem de fininho, né? Ninguém vai saber que eu estou aqui, mas não teve jeito, né? As pessoas iam lá. Marcos, no Evangelho de Marcos, diz que ela implorou para Jesus expulsar o demônio de sua filha. E Jesus, gente, ele admirou-se com a fé dela. Nem os seus discípulos tinham agido com tamanha fé. Em Mateus, né, conta essa mesma história e diz que ela clama assim, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mateus 15:26 diz assim, ó, ele, porém, respondendo, diz, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E essa mulher, gente, a gente aprende lições preciosas com ela. Ela foi humilde, ela foi corajosa, ela não desistiu. Uma mãe, ela tem coragem, tem ou não tem? Às vezes ela não tem humildade, mas ela tem muita coragem. E ela não desiste do seu filho. Uma mãe jamais vai desistir do seu filho. Então ela estava disposta ali a pagar o preço que fosse para levar a sua bênção para casa. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Eu não vou sair daqui, Jesus, enquanto o Senhor não me abençoar. Foi mais ou menos isso, né? E Jesus a elogiou por persistir. Mulher, grande a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, Jesus nem precisou tocar na menina. A sua filha foi curada. Então, Jesus não resistiu ao seu coração quebrantado e humilde. Jesus não vai resistir ao coração de uma mãe quebrantada, de uma mãe humilde, de uma mãe que ora, de uma mãe que não desiste, de uma mãe que busca. Será que nós temos reconhecido, né, esse senhorio do Senhor nas nossas vidas? Nós temos confiado os nossos filhos a Ele? Ou a gente fala assim, ó, Senhor, eu te dou só um pouquinho, mas tá no meu controle, eu ainda consigo controlar. Será que a gente tem confiado ou a gente tem murmurado nas horas de enfermidade, nas horas de lutas, nas horas que tudo parece impossível? Como nós estamos reagindo como mães segundo o coração de Deus? Como? Será que Jesus pode falar para nós, Márcia, grande é a tua fé? Será que Jesus tem olhado para nós e falado? Outro exemplo de mãe segundo o coração de Deus e determinada é Joquebede. Nós temos aqui a mãe de Moisés, que arriscou a própria vida e desobedeceu ao mandamento do faraó. Né? O povo hebreu ali estava no Egito, né, a convite de José. Vou dar um resumo aqui, né, gente? Quando José era governador, Faraó temia que os israelitas se tornassem muito numerosos, porque eles tinham muitos filhos, né? A ponto de ameaçar o reinado dele. Assim fez os hebreus escravos. Quando eles fizeram dos hebreus escravos, José já havia morrido, né? E ele queria impedir o crescimento do povo de Deus. Por isso o faraó tinha ordenado que matassem todos os bebês do sexo masculino, mas as parteiras, elas desobedeceram o faraó, arriscando as suas próprias vidas. E nesse caso, gente, desobedecer às autoridades não está errado, tá bom? Pois Deus não deseja que a gente obedeça às autoridades quando requerem que a gente desobedeça a Ele ou a palavra dEle. Amém? Então, Joquebede foi uma mulher determinada. Quando ela teve Moisés, quando ela não podia mais escondê-lo, né, por 3 meses, um bebezinho, imagina, ele chorava, né, tudo. Ela teve uma brilhante ideia. Né, ela vedou, né, ela fez um cesto de junco, vedou com piche e bitume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. Está lá em Êxodo 2:3. E Moisés foi encontrado pela filha de Faraó e ela escolheu Joquebede para amamentar ainda e criar Moisés, gente. Ela teve o privilégio de criar o filho dela. E Moisés cresceu ali, foi levado ao palácio. E ele tornou-se o salvador do povo
do povo hebreu. E Moisés cumpriu o chamado dele, porque ele teve uma mãe determinada, uma mãe corajosa. Gente, os nossos filhos vão cumprir com o chamado deles. Nós vamos ser corajosas, nós vamos ser determinadas. Ela se deixou ser usada por Deus para levar seu filho a andar em lugares mais altos. Tanto é que ele é falado até hoje, gente. Como nós, como mães, até como pais, temos reagido, diante das adversidades da vida. Nós não podemos nos conformar com este século, com tudo que está acontecendo neste mundo, porque nós não somos desse mundo. Assim como Joquebede, ela não se conformava do filho dela ali ser morto. E ela foi determinada, e ela agiu. Amém, gente? Temos que inculcar, nas nossas crianças. Por isso que é importante que você, nesse tempo que nós não temos classinha, temos online, deixar o seu filho assistir, estudar com eles a Bíblia, sabe, gente? Quando voltar a classinha, em nome de Jesus, que seja rápido, eles vão continuar aqui, mas você está ensinando o seu filho, inculcando nele. Deuteronômio 6 e 7 diz que a gente tem que inculcar, a gente vai falar desta palavra assentado na casa, andando pelo caminho, quando a gente se deitar, ao se levantar, a gente sempre tem que estar falando. Você que tem criança pequena, não deixe de inculcar em tudo, mas não coloque medo, tá, gente, no filho, para se você não fizer isso, ou senão, Jesus chora quando você faz isso. Gente, não faça isso, não fale assim com o seu filho. Ou senão, se você não obedecer, Jesus vai vir aqui, vai te bater, uma coisa assim, ou vou contar para o pastor. Não. Eles têm que amar estar na igreja, eles têm que amar a palavra de Deus, eles têm que ver a palavra de Deus como algo gostoso, que é, a própria liberdade aqui. A gente encontra liberdade lendo a palavra de Deus. E que não seja um castigo, para que o seu filho leia a Bíblia, faça as coisas. Não. Amém? Não seja um castigo, que você coloque amor, leveza, para eles lerem a palavra de Deus. A mãe, segundo o coração de Deus, também é uma intercessora. A gente tem um exemplo de Ana, ali a mãe de Samuel. Ana não podia ter filhos, ela orou, ela clamou com fervor, e o Senhor a abençoou. E essa história está lá no primeiro livro de Samuel, 1:10. E Ana, ela estava assim, aflita, e ela conseguiu. O Senhor deu a ela esse filho. E, gente, ao interceder, por seus filhos, eu também me coloco aqui, creia no que você está pedindo. Peça que lhes dê discernimento nas escolhas que tiverem que fazer, tanto no estudo, trabalho, casamento. Ore desde já, pelo casamento dos seus filhos, desde pequenininhos, gente. Ore para que o Senhor os proteja das armadilhas do inimigo, que eles vão encontrar muitas armadilhas, que eles rejeitem o mal, que eles amem, estar buscando ao Senhor. Orem para que gostam de aprender e descubram os dons e habilidades que Deus lhe concedeu, porque com certeza todos nós temos, isso já desde pequenininho, E a oração é o melhor presente, que você pode dar aos seus filhos. Eles prosperarão, pois há poder na oração de uma mãe. Há poder na oração de uma mãe. E há poder também quando uma mãe amaldiçoa um filho. Então, como nós temos falado muitas vezes com os nossos filhos, que nós podemos estar abençoando, orando a favor dele, ou amaldiçoando o filho. Então, cuidado. Ana cumpriu o que prometeu em oração ao Senhor. Ela entregou Samuel ao Senhor todos os dias da vida dele. E Samuel foi um profeta e o último juiz de Israel. Ele liderou Israel como sacerdote, como chefe militar e político. Samuel foi um exemplo de fidelidade e obediência a Deus. Isso tudo porque ele teve uma mãe que intercedia por ele. Amém, gente? Nós temos um papel de interceder. Você pode pedir oração, sim, para as pessoas, pelo seu filho, por você. Mas você tem um papel de interceder pelo seu filho. Não desista. Eu quero falar de uma mãe também, Susana Wesley, a mãe de John Wesley, Ela tinha 19 filhos, gente. Pouca coisa assim, sabe?
Eu imagino assim, 19 camas, né? Aquela mesa com 19, fora eles, 19, 20, né? 21, né? Imagina, gente. Né? Na hora de tomar banho, ia ter aquela fila, né? E ela nunca abriu mão de orar por eles, né? Quando eles eram pequenos, a casa em que moravam pegou fogo. John Wesley quase morreu. Nessa época ele tinha 5 anos. E naquele dia ela percebeu que ele tinha algo de especial. Ele tinha um propósito para estar nesta terra, né? E ela lembrou das palavras de Zacarias. Não é esse um tição tirado do fogo? Gente, a história conta que ela tinha 1 hora de devocional, só ela e Deus. Os seus filhos, eles não interrompiam ela. Quando ela se fechava ali no quarto, orando, lendo a Bíblia, buscando ao Senhor, eles sabiam que eles não poderiam interromper ela. E isso inspirou a vida de oração dos meninos também. Né? Outra 1 hora, gente, era separada apenas para orar em favor dos filhos. Imagina. Ainda, outra hora semanal, ela tinha com cada um deles para ter uma conversa, uma comunhão com cada um deles. E quando cada um deles completava 5 anos, ela alfabetizava cada um deles lendo a Bíblia. Durante 6 horas do seu dia, ela estudava com eles teologia, matemática, literatura, ciências, e não era nada online, hein? E tudo o que eles precisavam para a vida acadêmica. Mulher virtuosa, quem achará, né? Essa mulher é uma mulher virtuosa, né, gente? Eles tinham culto, né, doméstico todos os dias. Olha o que ela deixou escrito para nós, mães, segundo o coração de Deus, para que a gente venha aprender. Eu vou ler, ela que escreveu isso. Ó. Eu insisto em que a vontade da criança deve ser dominada cedo. A obstinação, a teimosia, é a raiz de todos os pecados e misérias. Todo aquele que incentiva a obstinação, ou a teimosia, né, numa criança, garante seu naufrágio no futuro. Todo aquele que a educa e disciplina garante sua futura alegria e piedade. O céu e o inferno dependem somente disso. Assim, o pai e a mãe, que estudam uma forma de vencer a obstinação dos filhos, trabalha junto com Deus na renovação e na salvação de uma alma. O pai que se submete à vontade obstinada dos filhos faz a obra do diabo. Torna a religião impraticável e a salvação inalcançável. Ao ceder a todas as vontades dos filhos, vocês os condenam, corpo e alma para sempre. Uau, né, gente? Que sabedoria. E olha a oração que ela fez para Deus quando ela era menina. Deus, através da minha vida, acenda uma luz espiritual na Inglaterra que se espalhe por todo o mundo. Deus ouviu a oração dessa mãe? Essa mulher intercessora, ela levou ao mundo dos maiores avivalistas do século 15, 16, 17, 18. Gente, John Wesley, né? Através dele, a Inglaterra foi avivada, a Europa despertada e os Estados Unidos foi alcançado pelo Evangelho. Através desse tição tirado do fogo. Né? E, gente, fora John Wesley, né, que é um dos filhos famosos, ela também tinha outro filho famoso, Charles Wesley, que ele só fez 19 mil hinos para Deus. Só 19 mil hinos. Acho que todos os dias da vida dele, né, ele tinha que fazer hino, né, gente? Gente, então a gente precisa mesmo de ser mãe, segundo o coração de Deus, mesmo na agitação desse mundo. A gente precisa buscar tempo, né, assim, em Deus, para estar com os nossos filhos, em favor dos nossos filhos. Mesmo que não estejamos juntos, pertinho, mas a gente pode estar junto quando a gente dobra o nosso joelho e ora por eles. Começar, gente, é fácil. Muitas vezes a gente não fica empolgada. Eu vou começar a orar, é agora, né? Difícil é a gente perseverar. E nós precisamos perseverar. Susan Wesley, né, ela simplesmente foi uma mãe que mudou o mundo através do filho dela. Amém? Então eu ficaria aqui a noite inteira falando de mães da Bíblia, de mães que marcaram história, que lançaram seus filhos como flechas, né, para o alvo certo. Tem várias mães, e também mães que fizeram errado. Eu poderia aqui ficar a noite inteira com vocês.
Mas eu quero contar um testemunho agora, gente, bem recente, não de muitos anos. Lembra que no começo que eu falei que o melhor presente que uma mãe poderia receber do filho, lembra que eu falei que ia deixar para o final? Então, quem lembra aqui do Assis Lorival? Lorival Assis? Quem lembra que era jogador, que ele ficou aqui, né? Vários anos conosco, ele se casou aqui, ele veio aqui visitar a gente. E ele contou o testemunho da mãe dele com ele, assim. E eu achei aquilo tão lindo, gente. Só que eu não lembrava direito, assim, sabe? Porque eu esqueci tudo, assim, né, os detalhes. Aí ontem eu falei com ele, falei assim, Assis, conta para mim como que, né, escreva ou uma mensagem de voz, como que foi, né, com a tua mãe e tudo. E ele mandou para mim. Assim, ó, o Assis, eles eram bem pobres, né? E ele sonhava desde muito novo em dar uma casa para a mãe dele, né? E quando a gente conheceu ele, a mãe dele estava com câncer, estava bem doente, né? E através dessa dificuldade, ele se converteu. Ele se converteu quando a gente ainda estava na outra igreja, no Rotary. Na outra igreja, né? E quando ele conheceu Jesus, ele começou a ministrar a palavra de Deus para a mãe dele, 2 meses antes dela falecer. E ela foi a primeira pessoa a ser ministrada através dele, né? Ele, né, foi lá e falou de Jesus para ela, porque ele não queria, né, que ela fosse embora sem a salvação. E uma semana antes dele ministrar a ela, né, ele soube que uma irmã em Cristo havia ministrado a mãe dele, e a mãe dele havia aceitado a Cristo no coração dela. E quando ele foi falar com ela, ela disse que já havia aberto o coração para o Senhor Jesus. Isso foi 2 meses antes dela falecer. E eles, né, a gente trabalhou com ele, né, foi bem difícil para ele esse tempo, né, com a mãe dele, como é para todo mundo, né, gente? E quando, né, ele foi jogando futebol, e ele foi ficando famoso, né, gente? Foi tendo uns times melhores, né? Ele foi jogador em vários países, não me lembro todos os países, só lembro da Suécia. Né? E aí ele carregava no coração dele uma tristeza por não ter dado uma casa para a mãe dele. Ele sempre quis dar, né, uma casa, era o sonho dele. Oi? Não deu tempo, né, dele. Se tivesse nessa condição que ele estava, né, ele conseguiria ter dado, mas ele estava no começo ali. E quando ele já há algum tempo como jogador, ele foi à cidade do México, num hotel. E ele tinha ido para acertar ali com um clube de futebol. E ele estava ali aguardando a negociação, né, ser concretizada ali do clube, né. E nesse hotel, ali na cidade do México, ele começou a orar de madrugada. E ele abriu o coração dele mesmo para Deus, né, que ele era muito grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tinha feito na vida dele, profissionalmente, indo para clubes melhores, né, e conhecendo outros países, mas que ele daria tudo isso, né, em troca para ter sua mãe de volta e dar uma casa a ela. Aí no momento em que ele falou isso para Deus, o próprio Deus falou ao coração dele: não há casa na terra que se compare com a casa que é no céu. Daí, gente, ele ficou confortado com aquilo, né? E ele teve convicção que o principal plano, né, para a vida da mãe dele era a salvação. O melhor presente que ele poderia ter dado para a mãe dele. E mesmo ele não realizando, né, esse sonho aqui na terra de dar uma casa para ela, a casa que tem no céu não se compara com a da terra. Amém, gente? Aquilo era um sonho dele, né, desta terra, que no mundo espiritual foi realizado de uma forma grandiosa. Muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que nós não entendemos. Muitas vezes nós vamos perder pessoas que a gente não entende. Como nós, essa semana, né, Silvia? Foi difícil, está sendo difícil. Nós sabemos
Mas o melhor presente que nós podemos dar às pessoas, e a nossa mãe, né, é falar sobre o Senhor. Aí você pode falar assim, mas minha mãe já conhece o Senhor Jesus. Então que presente que eu posso dar para ela? Então trate-a com honra. Trate-a com amor. Você pode sim comprar um presente se você puder, mas nada se compara com a vida de Cristo no coração dela. Nada se compara com a alegria da salvação. Esse é o maior presente, gente. Gente, todos nós estamos aqui de passagem. Então que o nosso propósito nesta terra seja falar da salvação para os nossos amados. Eles precisam ser salvos. Esse é o presente. O maior presente que eles possam ter é uma casa no céu. Amém? Eu queria orar com você. Você que está aí pertinho da sua mãe. Quantas tem mãe aqui pertinho? Tem bastante gente, né, que está aqui com a mamãe, né? Fique bem pertinho da sua mãe agora. Agradeça de coração porque você tem essa mãe. Muitas vezes você tem conflito com ela? Tem. Mas você está aí com ela. Ela está aí, te criou. Sofreu ali para te criar, para te ter. Faça valer a pena, né? Essa vida aqui dela, sua aqui na terra. Que é tão passageira, gente. A gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã. Nem hoje, né? Então eu quero que você tenha esse coração de gratidão e agradeça pela vida da tua mãe. Eu quero agradecer pela vida da minha mãe também, que é tão especial para mim. Vamos orar, gente? Senhor, nós estamos aqui neste lugar, Deus, e nós, Pai, com o coração tão agradecido de um Deus tão tremendo, de um Deus que fala conosco, de um Deus que nos cura, tira toda a culpa, toda a dor, nos restaura, de um Deus que intercede por nós, que é um advogado, Ele intercede pelas nossas vidas. Nós te desejamos mais, Pai, nesta noite, nós te queremos mais. Nós, Pai, te agradecemos por todos os momentos, ó Deus, que passamos com as nossas mães, ó Deus, nesse dia especial. Ó Deus, e venha mesmo falar com cada um, Pai. O Senhor sonda cada coração, o Senhor fala conosco. E nós te desejamos, Pai, mais nesta noite. Venha mesmo, Pai, nos usar, Pai, para que vidas sejam salvas, Deus. Para que nós venhamos a cumprir o propósito aqui nesta terra, Deus. Que é falar do amor do Senhor. Que é falar, Pai, da salvação. Que é falar do agir do Senhor, Deus. Nós queremos mesmo ser mãe segundo o coração de Deus. E tenho certeza, Pai, que todos aqui querem ser melhores a cada dia ser melhores em Ti. No nome de Jesus, Pai. Te agradecemos, Pai. No nome de Jesus.